Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que privilégio estarmos hoje na presença de Deus, na casa do Senhor, para adorá-lo, para buscá-lo, para estar na presença, para aprender mais dele através da palavra, para sermos ministrados através da presença do Espírito Santo. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos nós cantarmos, celebrarmos ao nosso Deus. E vamos cantar agora com uma canção muito linda, já antiga, que diz: cantarei teu amor para sempre. Dos meus lábios sempre sairão louvores ao Deus vivo. Que você possa aproveitar esse momento para declarar palavras de gratidão, de amor, palavras que venham exaltar o nome de Jesus Cristo. Nós tocamos ela num ritmo um pouco diferente, mas eu tenho certeza que você conhece. Vamos fazer um grande coral aqui, cantando o amor dele para sempre. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor para sempre. 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 Eu cantarei. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei. Vamos separar, meu coração exulta com a sua voz. Meu coração exulta com alegria. De alegria eu canto. E a nossa verdade, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Glória a Deus, aleluia. Nós cremos o que estamos cantando, amém, queridos? Se você crê nessa verdade que acabamos de declarar, continue exaltando ao Senhor. Comece nessa hora a levantar suas mãos e render graças a este Deus maravilhoso. Aleluia.
que iremos para sempre cantar o amor dele, iremos para sempre cantar e viver o amor, iremos contemplar a face daquele que primeiro nos amou. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, rendemos-te graças e louvores, pois nós queremos com alegria exaltar o Teu nome, pois não há maior razão para viver a não ser em Ti, Jesus. Não faz mais sentido nossa vida sem a Tua presença, Jesus. Ah, se o mundo conhecer a Ti, ah, se essa cidade conhecer o Teu santo nome verdadeiramente, ah, Jesus, cremos que o Senhor pode mudar o curso da história, o Senhor pode mudar o curso das famílias. Ah, se o mundo conhecer a Ti, o Senhor tem poder de mudar o mundo de muitas pessoas. Deus pode mudar o teu mundo nessa noite, trará uma alegria sem fim, uma alegria que não depende de circunstâncias, não é passageira, mas é a alegria da salvação. Vamos declarar mais uma vez, irmãos: cantarei o Teu amor, aleluia. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Aleluia, exaltado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graça e a paz de Jesus, queridos irmãos. Amém. Você já também saudou o seu irmão ou sua irmã que está ao seu lado com a paz de Jesus? Se não, aproveita essa oportunidade. Ah, irmãos, como é bom sentir cheiro de gente, aleluia. Sim, você pode até abraçar, falar: olha, a paz de Jesus sobre ti, que essa paz venha renovar seu coração, venha transbordar sua vida, aleluia. Você pode tomar seu assento, por favor, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que alegria recebê-los aqui. Você também que está conosco por meio dessa transmissão, que a paz de Jesus esteja sobre você. Nós gostaríamos, irmãos, começar com alguns avisos importantes. O primeiro é para a rede de homens, será nosso encontro nesta semana, quinta-feira, às 20 horas. Eu soube que foi uma bênção o culto das mulheres aqui, não é, irmãs? Ei, Jesus amado, foi maravilhoso, não é? Fiquei do lado aqui, irmãos, do lado ali, né? E ali intercedendo, ali também sendo ministrado, mas a minha esposa me contou tudo. Foi uma bênção, glória a Deus. E será a nossa vez, homens corajosos. Eu quero encorajar você para que venha e traga mais um, para estarmos juntos, amém, queridos? O próximo recado agora é para os adolescentes preciosos, amados. É o encontro de vocês nessa quarta-feira, Last Night. O Manual da Vida é o tema que será ministrado, e eu quero convidar você para estar aqui. Tá toda a galera já animada, né, Vini? Todo animado o pessoal aí, e eu creio que será uma bênção. Peço para os pais estarem encorajando mesmo seus filhos que é adolescente, para que venham e participe, será realmente muito especial. O próximo recado é o fruto maduro, finalmente chegando o encontro das amadas e amados. Acontecerá na quinta-feira da semana que vem, dia 7 de abril, será o encontro aqui desse lindo ministério, que temos uma paixão também muito especial por todos os amados, e queremos louvar a Deus por ter espaço, há lugar para todos aqui nessa amada igreja, especialmente para o vovô, para a vovó, que tem um tempo aqui, uma tarde muito especial, muito especial. E outro recado, queridos, que eu quero também convidá-los: nós demos start nesta terça-feira passada, nessa série de mensagem, uma nova série de mensagem, vencendo a ansiedade. Eu creio, queridos, que todos nós precisamos sermos edificados, conhecermos a palavra, para que possamos vencer aquilo que tem vencido muita gente nesses dias. E nós só podemos vencer se estivermos sob a palavra do Senhor. Por isso eu encorajo você a vir nessa terça-feira, e convide também mais uma pessoa, seja convidando. Certamente você conhece alguém, além de você que às vezes depara com ansiedade, que está deparando com crise de ansiedade, precisa muito ouvir uma palavra de Deus. Queremos nessa hora, queridos, convidar aqui o Davi.
com a sua família. Vem aqui à frente, nós iremos apresentar o Davi para a amada igreja, uma alegria para o nosso coração. Pode vir aqui à frente, por favor, o Davi, com a sua família preciosa. Amém. Se os avós estiverem juntos, quiserem também participar desse momento, podem chegar aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela chegada do Davi ao mundo. É a primeira vez que ele está vindo à igreja. E todas as vezes que um filho da nossa igreja vem à igreja pela primeira vez, nós costumamos apresentar. A nossa igreja batiza crianças, isso não é batismo, isso é uma apresentação, uma gratidão a Deus pela chegada dele ao mundo. E para a igreja conheça também mais um guerreirinho que está entrando na nossa rede Kids aqui da igreja. E também, se você quiser apresentar o seu bebê na nossa comunidade, também é bem-vindo. Nós oramos e apresentamos. E logo, logo daí é o vez do Davi ser batizado, né, Davizão? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa bênção que chegou na vida da Edilane. A Edilane é nossa secretária, está de licença maternidade. E o Jefinho vocês já conhecem aqui do nosso Ministério de Louvor. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar. Pai, eu quero agradecer por mais um pequeno o Senhor ter acrescentado à nossa comunidade de fé, mas agradecer a Deus por esse presente que o Senhor trouxe à vida da Edilane e do Jefferson. Que eles, ó Deus, como pais, tenham toda a sabedoria e tenham todo o discernimento necessário para educar esse presente no caminho do Senhor, Pai, para mostrar o caminho da fé, do altar e da intimidade com Cristo. Que ele seja abençoado durante toda a sua vida, um profeta do Senhor na sua geração. Ó Deus, alguém que vai fazer a diferença onde ele pisar, por causa da palavra de Deus que habita nele, na sua casa. Assim nós o abençoamos sua saúde, seu crescimento intelectual, cognitivo, seu crescimento físico, espiritual, social. Aqui está essa bênção que nós apresentamos ao Senhor e agradecidos por isso em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas ao Davizinho aí. Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, irmãos e irmãs, e eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade. Você tem abençoado muito essa comunidade através dos recursos e também da sua fidelidade. E se você não é membro da igreja, você não precisa ficar constrangido. Esse momento é feito todos os domingos e às terças-feiras com as pessoas que já estão habituadas. Mas se você quiser fazer isso e tiver o desejo, você pode participar conosco também com alegria. Caso você queira fazer Pix ou usar cartão de crédito, ali na nossa secretaria você pode fazer isso, enquanto as pessoas que estão pela internet têm os recursos que estão aparecendo para você na sua tela. E você que não é membro e gostaria de se tornar membro da nossa igreja, o que você precisa fazer? Você precisa dar um nome na nossa secretaria, ou durante a semana, ou hoje ao final do culto. Então, enquanto nós estivermos aqui, você possa orar, pedir direção de Deus. Se não é o momento para você se tornar membro dessa comunidade, você que já tem frequentado, participado conosco aqui, dê o seu nome na secretaria. Nós estamos organizando a sala para a preparação dos novos membros. Caso você diga, mas eu não sei se é o momento, você venha participar do curso. E até o final do curso você tem a chance de poder decidir se é de fato o momento ou se você vai prorrogar um pouquinho mais essa etapa. Mas eu tenho certeza de que algo vai acontecer durante esse tempo e uma convicção maior no seu coração vai acontecer para que você possa passar pelo batismo, se tornar membro da nossa igreja e com certeza começar esse caminho que é maravilhoso e lindo. Vamos colocar em pé, queridos. Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, você pode vir aqui à frente com muita alegria, porque é só dessa forma que Deus recebe a nossa oferta, com muita alegria, trazer dízimos e ofertas.
que não há barreira e não há batalha que Ele não possa vencer. Não há batalha que Ele não possa quebrar. Não há batalha que Ele não possa vencer. Se entro na guerra, Ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço e no que eu faço, é na força de Deus. Não há barreira que Ele não possa quebrar. Não há batalha que Ele não possa vencer. Se entra na guerra, Ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço e no que eu faço, é na força de Deus. Oh, glória ao Leão de Judá que venceu. Oh, glória, não há quem possa com meu Deus. Oh, glória ao Leão de Judá que venceu. Oh, glória, não há quem possa com meu Deus. Oh, glória ao Leão de Judá que venceu. Oh, glória, não há quem possa com meu Deus. Oh, glória ao Leão de Judá que venceu. Oh, glória, não há quem possa com meu Deus. Não há quem possa com o nosso Deus, Deus de guerra, Deus de vitória. O nosso general é Cristo. Por isso somos felizes, porque Ele vence as nossas batalhas. Ele está à nossa frente com um braço forte e poderoso. Vamos crer nisso. Enquanto celebramos, Ele envia os seus anjos ao nosso redor. Ele envia a sua presença para nos livrar de todo o mal e conduzir os nossos passos. Oh glória, porque Ele venceu. Oh glória ao Leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao Leão de Judá que venceu. Oh glória, glória a Ele, Leão de Judá que venceu. Nosso soberano Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, fere e cura. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus. Seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Quebra e restaura,
te acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, fere e cura. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Porque os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus, os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Não diz respeito a nós, mas a tua glória, a tua beleza, Jesus. Tudo é teu. Todo louvor seja dado a Ele. Vamos declarar: a ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A ti seja entregue toda a adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A ti seja entregue toda a adoração, Cordeiro de Deus, Cristo. Vamos entregar a Ele. A ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A ti seja entregue toda a adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. Cristo vencedor, Cristo vencedor, Cristo vencedor. Só a ti toda adoração, as nossas vozes, nosso ser, pois tudo é teu, tudo é dele. Por isso vamos declarar uma última vez. Não diz respeito a mim, não, mas diz respeito a você, dono de tudo é teu, princípio e fim, o eterno. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a ti, Jesus, Alfa e Ômega, tudo, tudo pra mim. Para Ele, tudo para nós. Glória a Deus, você pode tomar o seu lugar, por favor. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a esse momento de entrega, de reconhecimento da grandeza de Deus sobre a nossa vida.
E nós vamos agora, já partindo para a finalização da nossa série de mensagens, nós estamos aí há vários domingos com um tema específico, que é Operação Resgate, principalmente resgatar valores, princípios, hábitos e até mesmo rotinas da nossa vida antes da pandemia, que eram muito saudáveis, muito importantes, mas que por algum momento ou por alguma circunstância tem sido suprimido, estrangulado e pisoteado por uma nova cultura que tem se aparecido e se apresentado a nós nesses dias. Muito importante você saber o seguinte, que dentro desse princípio de nova perspectiva de mundo, nós vamos daqui a alguns anos, queridos, estudar esse momento de 2020 para cá. Daqui a uns 10 anos, 15 anos, nós teremos grandes trabalhos na área de sociologia, filosofia, estudos de mercado e tantas outras coisas que vão levar em conta uma transição que nós estamos vivendo exatamente nesse período de pós-pandemia agora. Porque ela mudou muitas coisas, ela trouxe muitas revoluções. E não trouxe apenas benefícios, no sentido de novas organizações, novas atividades, a revolução digital que tem acontecido de uma maneira muito rápida, acelerada, mas também trouxe alguns prejuízos. E nós vamos ver isso com o decorrer dos anos. E antecipando um pouco dessa realidade, o que nós estamos fazendo com a Operação Resgate é tentar identificar quais são os elementos que nós estamos enfrentando como grande desafio de realocação da vida dentro de uma nova cultura, de colocar a vida nos prumos e nos trilhos sem perder a identidade de que nós somos como pessoas e até mesmo como igreja. Então o que nós estamos fazendo com a Operação Resgate? Encontrar modelos e maneiras para que a gente possa resgatar aquilo que é essencial, fundamental, principalmente para a nossa vida como igreja. E hoje nós vamos falar sobre comunhão. Se tem algo que foi tolhido, roubado, cerceado da nossa vida, foi a nossa capacidade de termos comunhão. A capacidade de nos conectarmos com as pessoas e podermos visitar ou estar em lugares sociais sem nenhum tipo de preocupação, aquele abraço gostoso que libera um hormônio sobre nós chamado ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio do acolhimento, o hormônio do bem-estar, foi roubado de nós. Não podíamos mais abraçar, não podíamos mais tocar, pegar nas mãos, o distanciamento, e começamos inclusive até mesmo separar convívios de pessoas que nós tínhamos o interesse e a vontade de estar sempre muito perto. Bom, o que aconteceu com isso? Nós começamos então a classificar pessoas entre maior risco e menor risco na nossa vida. Não sei se você passou por isso, mas eu passei. Eu fui considerado um fator de risco para algumas pessoas, inclusive bem próximas de mim, e então eu parei de ser convidado. Eu comecei até a ser mesmo impedido de frequentar alguns lugares. Mas não, pastor Denis aqui não. Mas por que isso? Por causa do meu trabalho, o contato com as pessoas, o ministério pastoral não parou de visitar, não parou de fazer funeral, não parou de ter contato com as pessoas, estava aí. Então algumas pessoas falaram, não, pastor Denis aqui não, porque ele é um risco à nossa saúde, um risco à nossa integridade física, porque pode ser que ele esteja carregando esse vírus invisível aí, porque ele tem contato com muitas pessoas. Você não passou por isso também? Algumas pessoas não cortaram você da convivência porque você oferecia um risco à convivência delas, não no sentido de inter-relação, mas no sentido de pandemia mesmo. E que sensação ruim, né? Alguém olhar e falar assim, você não, aqui não. O que nós passamos a experimentar na pandemia foi um processo de corte de relacionamentos baseado no seguinte princípio, presta atenção no que eu estou te dizendo. O princípio é, se você é uma ameaça e pode causar dano a mim, é melhor que você não fique perto de mim. Vou repetir, se você é uma ameaça e pode causar dano a mim, então é melhor que você não fique perto de mim. Nunca foi tão usado o jargão popular, ou o dito popular, que dizia, antes só do que mal acompanhado. Antes eu sozinho em casa do que gente que possa trazer o coronavírus para dentro da minha casa. Antes só do que, de alguma maneira, eu ser exposto a algum tipo de risco. E esse ditado então foi dito, redito, recolocado e começou a internalizar no nosso coração. O que nós estamos vivendo, queridos, é um prolongamento desse prejuízo. Porque, embora isso valha para o ditado popular da avó, quando via a gente andando com má companhia, isso não vale para os nossos relacionamentos interpessoais quando diz respeito a gente, a igreja, a pessoas. Embora a gente possa falar antes só do que mal acompanhado, porque para mim, enquanto eu estou falando aqui, eu estou gerando um imaginário na minha mente, mal acompanhado seria gente com características de criminalidade,
de imoralidade, de indecência, gente que pode colocar realmente de fato em risco até a minha segurança pessoal. Tudo certo, antes só do que andar com pessoas que possam me encaminhar para o mau caminho. Até por aí a vovó tinha alguma razão em falar isso. Mas, queridos, o problema é o seguinte: qual é o corte para dizer qual é a nossa má companhia? O que é má companhia? Antes sozinho do que mal acompanhado. O que é estar mal acompanhado? Quem é que dá esse padrão? Quem gera esse corte de referência? O que é para você estar mal acompanhado? Parou para pensar? É alguém que não concorda com você? Sim, pode ser. Você pode colocar, não, antes só do que mal acompanhado, porque aquela pessoa discorda de tudo comigo. É alguém que não está dentro do seu mesmo padrão político? Não, ele é da esquerda, eu sou da direita, então antes só do que mal acompanhado, porque esquerda para mim pode ser um prejuízo, ou direita para mim pode ser um prejuízo. É uma pessoa que talvez seja complicada, difícil de lidar, uma pessoa que seja um pouco exploradora dos seus sentimentos e até mesmo do seu dia a dia, gente difícil. Qual é o nível de corte para a gente poder usar esse palavreado ou esse dito popular? Antes só do que mal acompanhado. Qual é a razão, qual é a régua que a gente pode usar para dizer, essa pessoa é um risco para mim, então eu preciso eliminar. Essa pessoa é uma ameaça para mim, então eu preciso eliminar. Gente que a gente não concorda, gente difícil, gente complicada, irmãos, a gente vai cortar todo mundo da nossa vida. E talvez seja isso que nós estamos vivendo como sociedade. O prolongamento da pandemia gerou uma amputação social. O que eu quero dizer com isso? Traduzindo em outras palavras, com a pandemia, eu poder me afastar de gente que podia trazer riscos para mim, eu aprendi uma regra: ficar longe de gente que pode causar dano. Então eu comecei a exclusivizar a minha vida. Eu comecei a trabalhar dentro de um ciclo muito mais restrito. E isso está se prolongando, irmãos, só que a vida não é assim. A vida não é dessa maneira, porque quando a gente para pensar, a gente está usando a corte de pessoas que podem nos causar dano como uma desculpa para a gente não se envolver com gente, como uma desculpa para a gente ainda usar o isolamento, como uma desculpa para a gente usar ainda, qual é a palavra que tem sido usado muito mesmo, que o pessoal tem falado? O cancelamento. Cancelar as pessoas, bloquear, impedi-las de chegar na nossa vida. Não é isso que a gente está vivendo? Com justificativas pandêmicas, a gente está prolongando a amputação social. Quem é complicado, quem é difícil, quem traz problemas, eu quero longe de mim. Um certo jovem, acabou a guerra, e ele ligou para o seu pai, avisando que ele era um dos sobreviventes. O pai do outro lado da linha disse: filho, que bom ouvir sua voz, como é bom saber que você está vivo. O pai não via a hora do seu telefonema. Ele disse: sim, pai, estou vivo, estou voltando para casa. Mas, pai, eu gostaria de perguntar para o senhor se eu posso levar um amigo para morar junto com a gente, para residir junto com a gente. E não tem ninguém, só tem a gente. E o pai disse: sim, filho, claro, você pode trazer seu amigo, mas vem logo, o pai está esperando você. Ele disse: pai, mas eu quero saber se esse amigo não vai ser um peso para a gente, para a nossa família, porque numa das explosões ele perdeu um dos seus braços. E então o pai disse: não, filho, isso não será problema para nós, a gente se ajunta, a gente se acolhe, venha, volte para casa, nós vamos cuidar de você, do seu amigo, venha logo. Ele disse: mas pai, ele também teve um problema e uma das pernas ficou deficiente, ele tem um grande problema de locomoção. O pai disse: mas para além do braço também um problema de locomoção? Não, filho, traga o seu amigo, a gente vai se dar muito bem, a gente vai procurar os melhores médicos, vamos dar uma boa qualidade de vida para ele. Mas filho, volta para casa, o pai está esperando. Ele disse: pai, mas tem mais um probleminha apenas. Nessa questão, o meu amigo ficou cego, e ele não consegue enxergar, ele só consegue ouvir e falar, mas não consegue ver nada. E então o pai recuou e disse: ai filho, nessa situação nós não temos uma estrutura para acolher o seu amigo. Infelizmente a gente não pode recebê-lo aqui. Deixe-o ao governo americano, o governo vai saber como lidar, as melhores estruturas, os melhores médicos, alguém vai acolhê-lo, mas a nossa família de fato seria muito penalizada para cuidar de alguém tão difícil assim, de tantas necessidades. Venha, filho, você, mas o seu amigo vai ficar bem cuidado pelo governo. O filho agradece a atenção do pai, desliga o telefone. Alguns meses depois chega um resultado, chega uma carta na casa do pai dizendo que seu filho havia se suicidado no campo de guerra. E então o pai, quando recebe o corpo para fazer o funeral, ele descobre que aquele jovem sem um braço, com uma perna deficiente e cego, era o seu próprio filho. O filho estava querendo saber
se ele poderia voltar para casa e se não seria um peso para sua família. E o pai disse do outro lado da linha: você vai ser um peso para mim. Por quê? Porque é o sentido da amputação, o sentido do que me causa dano, transtorno e problema, eu mantenho longe e distante de mim, e crio uma esfera e uma cerca de proteção, para que isso não me afete, e para que isso não me desagrade. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um grande problema. As pessoas, depois da pandemia, ou durante agora esse período de pós-pandemia, que nós estamos vivendo, as pessoas aprenderam a cultura do cancelamento, da amputação, onde a gente elimina e exclui pessoas do nosso convívio, porque elas causam dano. Agora eu pergunto para você, quando é que pessoa não causa dano? Porque pessoa não é uma lógica matemática, não é verdade? O ser humano é orgânico, é biológico, ele não é uma equação, a gente não pode escrevê-lo dentro do teorema de Pitágoras, a gente só pode entender e interpretar o humano dentro da convivência humana, da lida diária, do fato social, ou seja, é aqui que a vida acontece, e ela não pode ser previsível quando fala de gente. Gente trai, gente ofende, gente acolhe, gente chora, gente fica de bom humor, gente fica de TPM, gente fica com um bom otimismo, gente fica com pessimismo, gente é gente. Só que se nós formos cancelar, amputar e excluir todo tipo de pessoa que nos causa algum dano, a gente vai ter que repensar a nossa vida em sociedade, porque não dá. De alguma maneira, relacionamentos e gente nos traz algum tipo de prejuízo, irmãos. Mesmo que a gente tenha se casado com uma pessoa que a gente ame, quando você se casou, você trouxe para você um grande prejuízo, ou alguns deles. Como assim, pastor? Eu me casei. Sim, mas você consegue ser dono da sua agenda? A hora que você quiser sair de casa, você sai? Você consegue ficar com seus amigos até tarde da noite, sem ter que prestar conta a alguém? Você consegue usar o seu dinheiro do jeito que você gostaria, sem conversar com o marido? Claro que não. Antes você tinha autonomia, antes você tinha liberdade, agora você presta contas dentro de um casamento. Embora tem muita gente que casou e não vive como casado, né? Mas o casamento exige, e o casamento traz algum tipo de perda, e traz algum tipo de marca na nossa vida, até com pessoas que a gente ama, que dirá com gente que a gente convive. Todo relacionamento, ao ser compartilhado com alguém, gera algum tipo, queridos, de marca na nossa vida. Quer um exemplo? Quando Deus criou Adão, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então essa história de que antes só do que mal acompanhado, não é verdade. Porque falou Deus: não é bom que o homem esteja só. Eclesiastes 4:9, é melhor que o homem esteja acompanhado do que fique sozinho. Você sabe disso. E quando Deus cria o ser humano, olha que coisa interessante. Ele diz: não, tá bom, Adão sozinho é um prejuízo. Eu vou fazer uma mulher que seja auxiliadora, que lhe corresponda. E então, sabe o que Deus faz? Rasga o lado de Adão, arranca um pedaço da costela, e da costela Ele faz a mulher. O que Deus está comunicando? Que para Adão compartilhar a sua vida, ele precisou ser ferido. Para Adão compartilhar a sua vida, ele precisou dar algo de si. Irmãos, não existe relacionamento sem ferimentos. A vida não é uma proteção, a vida é uma exposição quando a gente fala de pessoas. Então essa conversa furada de que eu preciso cancelar pessoas que me causam mal, e que eu pergunto para você, que tipo de mal? Porque ela é diferente? Que tem comportamentos diferentes, que pensa diferente que você, ou porque ela é muito parecida com você e você não consegue lidar com o seu igual, com o seu reprodutor. Então eu fico pensando que muitas vezes a gente quer proteger esse ferimento e não há possibilidade, porque compartilhar a vida é também se expor, é dar algo de nós. Então pode ser que se você não foi ferido por relacionamentos, você ainda não conviveu verdadeiramente com pessoas. Se você ainda não foi ferido em nenhum relacionamento, significa que você realmente não entregou, não compartilhou a sua vida, porque essa é a exposição. Gente precisa de gente, mas gente também surpreende a gente. E eu queria pegar um exemplo da Bíblia de alguém que foi profundamente decepcionado com pessoas, de alguém que foi marcado por gente que o abandonou na última hora, quando ele mais precisava, o apóstolo Paulo. Paulo está no corredor da morte em Roma, o ano é aproximadamente 64 depois de Cristo. Ele já havia escrito a maioria das cartas que nós temos no Antigo Testamento, que são 13 cartas. Nós temos a biografia desse homem de Deus chamado Paulo, e no corredor da morte, no momento mais cruel, no momento definitivo, que ele sabia que seria morto por Nero, ele estava preso, e Nero iria decapitá-lo em algumas semanas ali seguinte, ele escreve a Timóteo, o jovem pastor de uma igreja de Éfeso, o seu melhor amigo e companheiro, e diz: Timóteo, eu quero ensinar para você tudo antes de eu morrer.
E ele escreve uma carta pastoral, aliás 2, você pode ler quando chegar em casa hoje. Você não vai perder, ou melhor, você não vai demorar mais do que 30 minutos para ler as 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo no corredor da morte. Eu pergunto, o que você escreveria se você estivesse no seu último dia de vida? Que palavras você deixaria registrada ou postaria no seu Facebook se hoje fosse o seu último dia ou se essa semana fosse a sua última semana? Que atitudes, que pessoas você veria e que palavras você deixaria? Paulo escreveu o seguinte, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim. Ou seja, ele sabia que iria morrer e ele começa o seu discurso em torno disso, mas surpreendentemente ele muda o discurso no versículo 9 e traz uma palavra mais ou menos assim: Timóteo, vem logo ter comigo, vai. Eu estou me sentindo sozinho aqui. Vem logo ao meu encontro. Há um desespero, uma vontade divergente, uma vontade de estar perto de pessoas. Ele poderia ter entrado no cárcere da depressão, ele poderia ter se isolado das pessoas, mas não, ele quer ver gente. E ele foi profundamente ferido por pessoas, quer saber? Olha o contexto, olha o que acontece logo em seguida, ele descreve por que ele quer ver Timóteo. Porque Demas, amando esse mundo, me abandonou, olha a palavra abandonar, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você também, eu quero mais gente, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Olha só, ele está citando vários nomes, dizendo, tem gente que me abandonou, tem gente que me deixou, mas eu quero ver pessoas. Não é porque o relacionamento humano decepciona, ou porque eu convivo com pessoas que possam me machucar, que eu vou desacreditar em gente. Ele continua dizendo, olha, todos me abandonaram, todos. Na minha defesa perante o Fórum Romano, ninguém apareceu, todos me abandonaram, e que isso não lhe seja cobrado. Um homem sabe, irmãos, um homem de Deus age assim, ele não é ressentido, não é amargurado, não é uma pessoa vingativa, ele não está esperando o pior por aqueles que lhe fizeram o pior, ele está pedindo que Deus tenha misericórdia de quem o machucou, de quem o feriu. É diferente da gente, né? Fica torcendo lá no Facebook, dizendo, agora vai pagar, tá, ficou a semana inteira sem postar, deve estar na miséria. Sabia, olha aqui, estava explicada lá, torcendo para as pessoas serem retribuídas por causa do nosso desafeto. Paulo é um homem da Bíblia, que me ensina demais, de que embora pessoas possam me machucar, eu posso continuar acreditando nelas. Eu posso continuar buscando gente, me envolvendo com gente, me entregando a gente, porque não é por causa das minhas experiências ruins, ou seja no casamento, ou seja no meu passado, ou seja com pessoas as quais eu confiava a minha vida, seja qual for a experiência, eu não tenho o direito de desacreditar em gente, porque gente machuca, gente fere. Bom, não vamos voltar de novo ao começo da nossa conversa aqui. Aí ele quer no final dizer assim, olha pessoal, eu quero aproveitar e mandar uma saudação para Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Ou seja, veja só o quadro, ele está querendo pessoas, ele está decepcionado com pessoas, e ele está cuidando de pessoas. É assim a igreja, irmãos. A vida cristã é assim, queridos. Nós estamos ao mesmo tempo amando pessoas, estamos também feridos com pessoas, mas também ao mesmo tempo estamos cuidando de pessoas. Isso é igreja, é a vitalidade da igreja, é a prática da igreja. Nós não ficamos num cubículo fechado, onde eu digo, não, você não vai me tocar, não, você não vai me agredir, não, você não vai me machucar. Não, irmãos, a vida é assim. Pode ser que você tenha trabalhado 15 anos para estar perto desse homem, 20 anos para estar perto dessa mulher, construído algo sólido, e de repente ele olha para você e diz, eu não te amo mais. A vida humana é assim. Pode ser que você tenha se entregado nessa empresa, sido um funcionário exemplar, chegava cedo, saía tarde, e o seu patrão olha para você e diz, não, você não é mais necessário agora para a nossa empresa. Pode ser, irmãos, a vida é assim. Pode ser que você tenha convivido com alguém dessa igreja, dessa comunidade durante longos anos, e agora de repente essa pessoa não se sabe o porquê, nem olha na sua cara. A vida é assim, irmãos. Embora seja da igreja, ela esteja errada de não olhar na sua cara, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Mas não é por causa disso que eu vou devolver dizendo que Deus cobre isso dela, que Deus machuca, que Deus retribua. Paulo está machucado com pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
E aí ele cita uma casinha aqui, ó, uma casinha muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A casa de Onesíforo. Olha só, onde que fica essa casa, pastor? Bom, eu não sei também. Eu sei que Onesíforo é uma pessoa. Como que eu sei disso? Porque eu fui pesquisar na Bíblia. Se aparece a palavra Onesíforo, significa que ele deve estar em outro lugar na Bíblia, né? Ou em vários lugares. Irmãos, por incrível que pareça, ele aparece só mais uma vez na Bíblia. São desses personagens anônimos que aparecem, deixam a sua lição e somem. Olha o que Paulo fala sobre Onesíforo nesse texto, de 2 Timóteo capítulo 1, quando Paulo faz um destaque sobre essa casa maravilhosa. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, não apenas a ele representa uma comunidade, ele representa uma igreja. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso, pelo contrário. Quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. É só isso que fala sobre Onesíforo. Que o Senhor abençoe a casa de Onesíforo, saudações a essa casa, e de repente ele aparece aqui. Quem é esse homem? O que ele faz? Bom, esse texto apresenta muito bem e claramente que ele muitas vezes reanimou o coração do apóstolo Paulo. Onesíforo, irmãos, é um alívio. A palavra reanimar ali significa aquilo que vem depois da falta de fôlego. Bom, eu tive essa experiência que rendeu uma cirurgia para mim às pressas, que foi perder o fôlego num campo de futebol, quando eu levei uma trombada, tive uma hemorragia interna nos órgãos abdominais, e eu caí no chão e... Se você teve alguma experiência dessa, você sabe o que é essa tensão. Aquela primeira puxada de ar e ele não vem, não volta, você diz que assim, está indo embora, a vida está indo embora, está indo embora. Começou a escurecer, daqui a pouco, e aquilo volta. Essa é a palavra reanimar, é trazer o fôlego de volta. Inclusive está relacionado com o fôlego que Deus traz a Adão e sobre quando ele o cria pela primeira vez, ou de forma definitiva. Mas é trazer fôlego. Irmãos, Onesíforo, quando Paulo estava preso, quando Paulo estava em lutas, quando Paulo estava em dificuldade, quando ele chegava, sabe o que Paulo falava? Que bom que você veio, Onesíforo. Que bom, meu amigo, vem cá. Eu imagino que o Paulo tenha passado um longo tempo abraçado com Onesíforo em diversas circunstâncias, irmãos. O abraço é terapêutico, o abraço, irmãos, é restaurador. Um dia eu estava no aconselhamento conjugal e o casal estava com grandes dificuldades e Deus disse assim para mim no meu coração, fala para eles se abraçarem. A discussão estava brava, irmãos, estava difícil. Eu parei no meio do caminho e falei, irmão, se levante aqui por gentileza. Eu queria que você desse um abraço no seu esposo, mas demorado. Eu vou marcar aqui pelo menos 3 minutos de abraço. Vocês vão ficar aqui e eu vou ficar aqui orando por vocês. Que coisa linda, irmãos. O que aconteceu ali? Aqueles corpos se tocando, aquela alegria de poder se conectar. Fazia muito tempo que eles não tinham um abraço que não fosse erotizado. O toque erotizado foi substituído pelo toque amoroso e houve uma restauração dentro daquele gabinete. Então fica aqui a dica, se está com problema com a esposa, com o marido, dá um abraço demorado em casa, sem ser erotizado. É um abraço por dizer, eu estou aqui, eu quero você é bem-vindo na minha vida. Isso faz coisas maravilhosas. Eu imagino o Paulo e o Onesíforo abraçados, e o Paulo falando, rapaz, você está reanimando a minha vida, você está trazendo alegria. Olha como o Onesíforo é bom, irmãos. A outra palavra que significa reanimar, e talvez esteja na sua Bíblia, você pode consultar na sua casa, é a palavra recreou meu coração. O que é isso? Trazer recreio ao coração? A palavra recreio você já sabe. Eu tenho 2 pessoas completamente diferentes dentro da minha casa, o Heitor e a Ana Luísa. A Ana Luísa chega hoje e fala assim, meu Deus, eu preciso fazer tarefa. Eu falo, para amanhã, filha? Ela falou, não, para a semana que vem. Ela chega em casa e fala assim, nossa, eu tenho que acabar esse trabalho logo. Eu falo, filha, mas já é para essa semana? Não, é daqui 15 dias. Eu tenho o Heitor. O Heitor chega 12:30, ele fala assim, pai, a aula é 1 hora. Eu acho que eu tenho tarefa para fazer. Um dia a gente estava voltando da escola e eu disse, Ana, o que você mais gosta da escola? Eu gosto muito de ciências, pai. Que legal, filha, tal. E você, Heitor, o que você gosta mais da escola? Ele diz, o recreio. E ele ainda emendou, e a hora de ir embora. 2 coisas maravilhosas na escola. Oh, Deus. Mas não é gostoso o recreio mesmo? Eu fico imaginando, eu sou professor, e eu olho para os meus alunos ali, quando chega 20 minutos antes do intervalo, eu já vejo que eles já estão impacientes. É a hora de recreio, é a hora do intervalo. É uma libertação da opressão construída dentro de uma sala de aula.
Ele diz: meu Deus, é o lanche, meu Deus, a cantina, meu Deus, os amigos, meu Deus, a bola de futebol, tudo na hora do recreio. O recreio é uma libertação. E Paulo diz assim: eu estava preso, mas quando Onesíforo vem é como se as cadeias caíssem. Eu estou aqui no fundo de uma masmorra, eu estou no meio das próprias fezes, porque era assim que acontecia. A prisão daquela época não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje, queridos, de marmitinha, não. O prisioneiro era sustentado pela sua família ou pelos conhecidos. Se alguém não mandasse comida para ele, ele morria de fome dentro da própria cadeia. Não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à higiene, ficava na masmorra, largado. E quando o Onesíforo ia visitar Paulo, o refrigério acontecia, uma alegria, uma paz, uma libertação no meio da prisão. Eu pergunto para você: você tem um Onesíforo na sua vida? Porque é bom, né, gente? Fala a verdade, eu tenho. Eita, é bom demais ficar perto de Onesíforo, irmãos. A gente fica aliviado. Não é gostoso chamar ele para vir em casa? Ou ir na casa dele ou dela, Onesíforos e Onesíforas, que trazem alívio, enlevo para a nossa alma, que reanima o nosso coração. Não é bom ter Onesíforo? Você tem, não tem? Todo mundo tem que ter um. Mas eu queria mudar essa pergunta, porque eu não quero ir do ramo do utilitarismo essa noite. Porque é bom a gente querer o Onesíforo e utilizar deles e tirar benefícios dos Onesíforos que nos cercam. Eu quero perguntar uma coisa muito importante para você. Você é um ou uma Onesífora na vida das pessoas? Porque você gosta de estar perto deles. Eu quero perguntar se você é isso para alguém. Você é alívio quando você chega em casa para sua esposa? Você é alívio quando você chega em casa para o seu marido? Você é alívio e refrigério quando você chega em casa para os seus pais? Você é alívio e refrigério quando você chega em casa para os seus filhos? Você é alívio e refrigério quando você entra naquela empresa? Você é alívio e refrigério quando você relaciona com aquela família? Você é Onesíforo? Você é uma Onesífora? Porque querer pessoas assim perto de nós é muito bom. O difícil é sermos pessoas assim. Porque muitas vezes nós estamos amputando pessoas perto de nós. Nós estamos classificando pessoas perto de nós de uma maneira cruel e totalmente imoral. E nós estamos deixando de ser alívio para as pessoas que estão presas perto de nós, só porque elas estão presas, só porque elas estão mal cheirosas, só porque elas estão em cadeias. Nós as classificamos como gente que não merece o nosso alívio. E nós podemos ser terapêuticos, irmãos. Eu digo que a igreja é uma fábrica de sorriso. A igreja é uma fábrica de alívio. A igreja está aqui não é para trazer mais opressão sobre a vida das pessoas. A igreja está aqui para libertar corações de gente que está oprimida e aprisionada. Mas sabe por que a gente não faz esse trabalho bem feito? Porque a gente se envergonha de gente que está presa. Paulo estava preso, algumas pessoas começaram a abandonar, dizendo: eu não, hein? Esse homem aí é perigoso, ele enfrenta império, ele enfrenta César, ele enfrenta Nero, eu não quero ficar perto de gente assim. Eu não, hein? Esse homem deve ter feito alguma coisa errada, porque ninguém vai preso nos dias de hoje, se não for por alguma coisa indecente que ele cometeu. Eu não quero ficar perto de Paulo. Onesíforo fala: eu quero ficar perto desse homem, porque eu não me envergonho de quem ele é, porque eu sei que eu posso ser uma bênção na vida dele. Sabe por que a gente não faz o nosso trabalho bem feito como igreja, irmãos? Porque a gente tem vergonha de quem está aprisionado. A gente gosta de conviver com os nossos pares. A gente gosta de conviver com gente que se assemelha com a gente, com gente que discute as mesmas coisas conosco, nos mesmos campos de ideia e nas mesmas convicções, gente que fala igual ao que a gente quer, gente que pensa igual a gente quer, gente que tem o mesmo status econômico que a gente que fala o que a gente gosta de ouvir. A gente não tem vergonha de quem está preso. Então a gente exclui, a gente julga, a gente classifica como gente que deveria frequentar a nossa casa ou não, gente que deveria sentar perto de mim da igreja ou não. Camarada estava aí perto de você, de repente você descobriu, está endividado na cidade, muitas pessoas cobrando, e aí você diz: eu, hein, ficar perto de endividado como esse, gente que precisa do seu alívio, gente que precisa do refrigério da igreja. Sabe o que a gente faz? Amputa, exclui, cancela, bloqueia no Facebook, porque é o jeito de lidarmos com gente que a gente se envergonha delas. E eu quero dizer mais: tem filhos que se envergonham dos seus pais pelo que eles são e fazem, tem maridos que se envergonham da sua esposa, esposas que se envergonham do seu marido, famílias que se envergonham de si mesmo, gente que se envergonha da igreja. Sabe por que a gente não faz o nosso trabalho de levar alívio a esse mundo? Porque nós somos mais julgadores, nós somos mais juízes desse mundo do que bálsamo para ele. Irmãos, a igreja não foi chamada para julgar o mundo. Quem faz isso é Jesus Cristo. A igreja foi chamada para fazer a diferença, ser o sal da terra e ser a luz do mundo, para apontar o caminho e trazer sabor a esse mundo insuportável, se não for por viés do amor, do acolhimento, da graça e da convivência em Cristo.
Esse mundo é insuportável, irmãos. Tire Jesus e tire o amor entre as pessoas, que você vai ver um mundo que é insuportável. A guerra da Ucrânia nos prova isso. Por isso, a pergunta dessa noite é: você é um Onesíforo na vida de alguém? Ou você tem vergonha dessa pessoa, por isso que você não quer trazer alívio a ela? E é impressionante a nossa facilidade em julgar, em classificar e se afastar de gente que precisa da gente. Irmãos, existem pessoas que estão com problemas de identidade no seu gênero. Nós não estamos ali para julgar o que ela escolheu, o que ela deixou de escolher. Nós estamos ali para ser alívio, porque não é fácil você ter um problema na sua identidade sexual. Nós estamos ali para levar alívio a ela e para mostrar o caminho da palavra de Deus. Uma pessoa que desacorda ou desencontra conosco nas nossas convicções políticas, nós não estamos ali para classificá-la, se ela é um bem ou um mal para a sociedade em questão da sua ideologia política. Nós estamos ali para levar alívio a uma pessoa que talvez esteja muito irada com o mundo que ela vive. Aquele homem adúltero, aquela mulher que traiu seu marido, nós não estamos ali para julgar, apontar o dedo e colocar palavras classificatórias. Nós estamos ali para levar alívio às pessoas, irmãos. Onesíforo não se envergonha das prisões desse mundo. Onesíforo não participa da prisão. Onesíforo não fica algemado. Onesíforo leva libertação, irmãos. Porque se você sair desse lugar para ir visitar alguém que está aprisionado e se aprisionar com ele, significa que você não é Onesíforo. Você é Demas. Demas abandona a palavra para se unir ao mundo. Onesíforo se une a pessoas que estão aprisionadas para levar alívio a elas. Então eu pergunto para você essa noite: se tem alguém que está perto de você, que você se envergonha profundamente e que você não leva o alívio, são para essas pessoas que a igreja foi posicionada na terra. Não é para gente que pensa como a gente, que cheira como a gente, que fica pertinho, que conversa com a gente como iguais. Nós estamos aqui, irmãos, para sermos Onesíforo na vida de gente que está encarcerado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Gente que está encarcerado nos vícios, nos padrões mentais, nos seus dramas, no seu passado, na sua condição social. Irmãos, nós somos igreja para levar alívio às pessoas. Onesíforos e onesíforas chamados para ser um recreio na alma de muita gente. Mas olha só que bonito. Não é fácil ser onesíforo, não, irmãos. É melhor ser membro da igreja presbiteriana independente. É mais fácil. Porque, irmãos, se você quiser ser membro da igreja presbiteriana independente, lógico, tem alguns critérios básicos, mas não é tão difícil não, irmãos. Está aí, até eu consegui ser. Agora, ser onesíforo é muito mais intenso e uma responsabilidade muito mais grave na minha vida. Sabe por quê? Porque eu preciso ser diligente para fazer isso. Não surge do alto: ó Senhor, eu fui tocado por um grande compaixão por esse mundo. Não, irmãos, não é assim do espiritual, não. Ó Senhor, me enche de amor por esse mundo, pelas pessoas perdidas, Senhor. Não, irmãos, é intencional. É sair daqui essa noite e fazer o telefonema. É sair daqui essa noite e mandar aquela mensagem. É sair daqui essa noite e marcar a janta para a semana que vem. É sair daqui essa noite e falar que você vai passar no setor dele ou dela para fazer uma oração com ele. É sair daqui essa noite com iniciativa, porque é diligente. Diligente não é displicente, irmãos. Displicente é o jeito de levar a vida, e a igreja é mais displicente do que diligente. Quer um exemplo? Olha o que o diabo faz. O diabo fala para uma pessoa: vai lá e convida o fulano de tal para o baile. Vai ter um bailão, vai ter um negócio, a festança lá, e vai ser filé, vai ser jóia. Aí ele vai lá e fala para o fulano: ô fulano, vamos para o bailão tal? Ele fala: rapaz, eu até queria ir, mas olha, não tem dinheiro, puxa, que pena. O fulano volta para casa, daqui a pouco o diabo sopra no ouvido dele: paga para ele. Ele não tem dinheiro, você tem que pagar. É o mínimo que você pode fazer pelo seu amigo. Isso é amizade. Olha o que o diabo faz. Aí ele volta lá e fala: amigo, é o seguinte, eu estava pensando, eu vou pagar para você ir no baile. Não, mas olha só, eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu chegar lá no baile, não vou conhecer ninguém e tal, e aí você vai ficar com a sua namorada e tal. Aí ele fala: é verdade, né? Ele volta para casa. Aí o diabo sopra lá e fala assim: leva mais gente com ele. Aí ele volta para casa do fulano e fala assim: eu convidei o fulano, eles vão também, posso confirmar a tua presença? Então eu pago, levo você de carro e ainda levo pessoas com você. Você vai? O cara fala: claro. Isso é intencionalidade, irmãos, para o mal, mas é intencionalidade. Você nunca foi vítima disso? Nunca ninguém foi incisivo, intencional para te levar para o caminho errado? Por que a igreja cruza os braços? Por que a igreja é tão abobada? Por que a igreja tem essa perspectiva?
Uma doença mental onde ela fica, ai, pois é, o mundo é cruel. É cruel nada, irmãos, porque a igreja foi chamada para ministrar em todas as áreas. Nós somos o sal da terra, a gente protege esse mundo da putrefação, do apodrecimento, do mau cheiro. Agora eu cruzo os braços e falo, pois é, a vida é difícil, os jovens estão complicados. Não, irmãos, eu tenho que ser intencional, eu tenho que ir a esses lugares, eu tenho que buscar essas pessoas, eu tenho que levar alívio. Diligentemente e não displicentemente. Aí você vai convidar alguém para a terça da esperança. Aí você chega lá e fala, fulano, é o seguinte, está começando uma série de mensagens sobre ansiedade, eu sei que você tem passado grandes problemas emocionais, queria convidar você para a terça-feira da esperança. Ela olha para você e fala assim, então, é igreja de rico, lá não tenho roupa para ir. Aí você fala, não, é verdade, né? Aí você volta para casa. O diabo fala o que ele quer, mas a gente é covarde. O que está acontecendo com a igreja, irmãos? Você sabe que Deus mandou a igreja para o inferno, não sabe? Antes de Deus mandar a igreja para o céu, Ele mandou a igreja para o inferno. Você sabia disso? A palavra de Deus fala em livro de Mateus, capítulo de número 16. Jesus fala assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu pergunto, onde é que a igreja é edificada? Vizinha do inferno. Irmãos, o inferno está rodeando a igreja o tempo todo. Nós fomos chamados para colocar o pé nessa trinca, meter o pé nessa porta do inferno e falar, a igreja chegou, os onesíforos e as onesíforas chegaram de Sertanópolis, não membro da IPI, não membro da presbiteriana, não membro da batista, gente do evangelho que mete o pé no inferno e fala, chegou a igreja aqui, chegou a igreja nesse lugar. É a nossa responsabilidade, irmãos, sermos diligentes e intencionais para avançarmos naquilo que o diabo diz que é dele. Não é dele não, é de Jesus. A sua família não é dele, não é de Jesus. Seu ambiente de trabalho não é dele, não é de Jesus. Sua casa, essa cidade não é do diabo, é de Jesus. Qualquer lugar aqui desse lugar que tenha traficantes, biqueira, prostituição, não é do diabo, não é de Jesus também. É a nossa responsabilidade ir diligentemente e ser intencional, porque se a gente cruzar o braço e falar, Senhor, que venha o teu reino, e a gente ficar esperando, eu posso garantir para você que a gente vai continuar vivendo o que a pandemia nos trouxe: isolamento, distanciamento e pobreza espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz em Marcos 16, de Mateus capítulo 28, vão por todo mundo. A igreja foi chamada para ir, não para ficar. Não para ficar chamando as pessoas. Ela foi chamada para ir buscar as pessoas. Não é ficar fazendo propaganda, marketing, postagem no Instagram. Embora eu acho que isso seja útil para divulgar o evangelho de uma maneira inteligente nos nossos dias. Mas a igreja não faz marketing e propaganda, a igreja vai buscar, vai trazer. Ide por todo mundo e pregue o evangelho, vai lá buscar quem precisa. É diligente, irmãos. Não é displicentemente, é diligentemente. Eu vou usar uma palavra aqui um pouco estranha agora. Quem não gosta de conviver com gente, não consegue ser diligente. Porque para quem precisa viver com gente, precisa ser diligente. Quem não gosta de conviver com gente, não precisa ser diligente. Mas quem precisa conviver com gente, precisa ser diligente. Diligente. Vamos repartir de novo? Diligente. É intencional. Convivência humana é intencional, irmãos. A gente tem que fazer algo. A gente tem que ir adiante. Porque é só assim que a gente encontra a nossa identidade como Onesíforo. A palavra diz, você sabe, Timóteo, o quanto que o Onesíforo foi útil e o Onesíforo foi maravilhoso para a minha vida. E aliás, irmãos, eu pergunto para essa igreja, para nós como povo de Deus, o quanto a gente é útil para Sertanópolis? O quanto a gente é proveitoso para essa sociedade? Irmãos, a pandemia nos encerrou dentro dessa igreja para culto de terça e de domingo e nada mais. A pandemia foi embora e nós estamos ainda na terça e domingo e nada mais, porque as pessoas estão acomodadas, sentadas e o clientelismo aumentou. Irmão, Deus está chamando você para ser Onesíforo. A gente precisa ser rápido a responder esse mundo. Pastor, mas igrejas estão passando por isso, esse esfriamento, irmãos, que a nossa igreja seja mais rápida então que as outras. Porque eu não posso admitir que isso seja uma desculpa para dizer, vamos ficar longe, vamos ficar distante. Irmãos, o diabo não está levando a sério a pandemia. O diabo não está encarcerado por causa da pandemia. Talvez a igreja sim. Irmãos, vamos sair desse negócio de culto de terça, de domingo. Irmãos, vamos servir essa comunidade de novo. Vamos abençoar as famílias, vamos trazer gente para esse lugar. Vamos ministrar corações, vamos apertar mãos. Vamos dar abraços calorosos, vamos acolher gente, irmãos. Vamos fazer a diferença. Está na hora da igreja se levantar, tem que ser rápido. Para a gente ser útil a esse mundo, devolver a esse mundo que nós somos chamados para viver em Cristo. É nossa responsabilidade dar isso, irmãos. E não ficar amputando pessoas e classificando quem é melhor ou pior.
é ser útil, mesmo para quem está preso. Irmãos, tem uma frase que eu ouvi nessa igreja aqui, está cravada no meu coração. Eu posso admitir, eu tenho trauma dessa frase. Tenho trauma. Eu escutei essa frase há aproximadamente 6 anos atrás, em tempos da minha chegada, de uma liderança que estava aqui no corredor conversando com uma outra, e eu passei pelo corredor e a fulana perguntou: você viu a fulana na igreja? Aí a outra pessoa olhou e disse assim: eu não sei o que ela veio fazer nessa igreja. Irmãos, eu tenho trauma dessa frase, porque eu não gostaria que essas portas pudessem ter agentes classificatórios ou membros canceladores de outras pessoas só porque elas parecem aprisionadas. Isso aqui é um lugar para todo mundo. Isso aqui é um lugar para ser alívio, não é ser julgamento. Embora as pessoas achem que para ser presbiteriano independente, sertanó, você precisa andar de roupa chique, eu posso garantir para você que isso não conta nada. Ah, porque lá no estacionamento tem carro e o meu carrinho entra lá no meio daquelas caminhonetonas, irmãos, isso não conta nada. Porque é tão lindo ver gente chegando de bicicleta, a pé, debaixo da chuva, para amar Jesus nesse lugar. Gente vir de bermuda, de chinelo, de boné virado para trás, está tudo certo. Que bom que você veio nesse lugar. Porque esse é lugar de alívio, é casa de alívio, é casa de utilidade. A gente está aqui para ser útil, não é para se usar, não é para usar desse lugar, não é para tirar proveito, é para a gente ser, para nós sermos proveitosos ao mundo. E aliás, essa é a palavra. Veja só, o que Onesíforo é para Paulo: útil, útil. E essa palavra Onesíforo, irmãos, é tão linda, que se a Edilane e o Jefinho tivessem ouvido essa palavra antes, eles tinham chamado Davi de Onesíforo, não de Onesíforo, não de Davi. Eu falo que essa palavra é tão bonita que, se eu soubesse antes o que ela significa, o Heitor chamaria Onesíforo Santana Vicentim. Que palavra linda, irmãos. Embora seja horrível aos nossos ouvidos esse som, o nome de uma pessoa como essa, a palavra Onesíforo significa aquele que é útil, aquele que traz proveito. Ah, irmãos, eu quero me chamar assim. Meu nome é Denis Luiz Santana Vicentim. Eu vou tirar o Luiz. Não que eu tenha nada contra os Luizes aqui, mas eu quero ser Denis Onesíforo Santana Vicentim. Eu quero ser útil, irmãos. Eu vim a esse mundo para ser útil. Eu vim a esse mundo para ser proveitoso à humanidade. Eu não posso gastar o tempo só comigo. Eu não posso dizer que essa vida diz respeito só a mim. Eu não posso me encarcerar classificando, cortando, cerceando pessoas que precisam de mim e que eu posso ser alívio na vida delas. E eu gostaria que você fosse Onesíforo dessa comunidade de Sertanópolis, na empresa que você trabalha, na família, onde for. Porque chegou a hora, irmãos, de nós sermos úteis novamente a essa cidade, às pessoas que nós convivemos aqui. Seja útil, leve proveito, leve o Evangelho. Porque Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se tem alguém que traz alívio, é Jesus Cristo. E se tem alguém que representa o alívio em Jesus Cristo, é a igreja. Quem é que vai representar o alívio, irmãos? Quem é que vai levar o alívio a esse mundo? É a igreja. Poderia ser os anjos, mas Jesus falou: não, anjo não, eu quero a minha igreja. Eu tenho um plano melhor, porque a minha igreja vai levar o alívio a esse mundo. Seja você essa igreja, seja você esse alívio em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Quero aproveitar e chamar a Isa e o Tânia, que vem aqui à frente também. Estão nos visitando essa noite. Muito bom isso. Enquanto a equipe vai se posicionando, vem aqui por gentileza. Deus me deu o presente, né, de ter um Onesíforo que chegou nessa igreja. O pastor Rodrigo é essa pessoa que traz alívio, coração pastoral maravilhoso. Pode subir aqui, gente, faz favor. A Isa e o Tânia. E algum tempo atrás Deus levou um Onesíforo aqui, né, que eu era o Tanner, a Isa também, mas Deus já repôs o quadro, bênção demais. Tem um Onesíforo lá em Maringá, tem um chegando aqui, e Deus vai sempre honrando. Na semana que vem, esse Onesíforo aqui vai fazer a sua ordenação. Ele começou aqui nessa igreja há muito tempo atrás, naquela bateria ali, atrás dela, e o Senhor chamou para o ministério. Então a semana que vem é um dia muito especial, lá em Cornélio Procópio, sexta-feira à noite, vai ter um culto de ordenação. Nós vamos fazer uma celebração lá para ordenar o Tanner e o Daniel, que são 2 licenciados que vão receber ali naquele dia a palavra de ordenação. Se você tiver interesse de participar, de estar lá conosco, celebrando também, os presbíteros dessa igreja que conheceram o Tanner e participaram,
Vai ser semana que vem, às 8 horas da noite, em Cornélio Procópio, lá na IPI de Cornélio Procópio. Nós vamos fazer uma festa. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do Tânia, por essa fase que está começando como pastor ordenado. Eu tenho certeza que o coração dele é do Senhor e vai fazer muita diferença, vai ser muito útil para esse mundo. Amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, muito obrigado por esse presente que o Senhor está trazendo na vida do Tânia e da Isa, ao cumprimento do chamado, ó Deus, o desejo de continuar servindo, e que a ordenação só certifique e só concretize aquilo que esse homem já é no seu altar, um Onesíforo, alguém útil para o Evangelho, alguém útil para esse mundo, alguém que leva alívio para as muitas pessoas. Continue usando, e que a ordenação só propulse ainda mais o seu ministério para servir e honrar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe, tá bom, gente? Glória a Deus. E tem o Onesíforo aí do seu lado, do meu lado. A gente vai cantar essa última canção. E essa canção a gente canta de olho aberto, irmãos. Essa canção a gente não canta de olho fechado. A gente não apaga as luzes. Não é uma canção introspectiva. É uma canção exteriorizada, que diz que nós somos corpo, e eu preciso de você, você precisa de mim, a gente precisa de gente. Então eu quero convidar você a cantar de olhos abertos e ministrar pessoas que estão perto de você. E nós vamos fazer algo diferente aqui essa noite. Vamos fazer algo que a gente não faz há 2 anos, irmãos. 2 anos sem fazer isso. Talvez uma das últimas experiências que eu tenho, uma última imagem da igreja aqui, é quando a gente fez isso há um tempo atrás. O que a gente vai fazer, irmãos? O que a gente vai fazer? Dar as mãos. Por favor, irmãos, feche os corredores, dê as mãos à pessoa que está perto de você. E depois você vai liberar ocitocina, unção do amor sobre a vida dessa pessoa. Vai dar um abraço, a gente vai ministrar uns aos outros, nós vamos dar as mãos. Você que está na sua casa e não tem vindo ao nosso ambiente de culto ainda, eu convido você a estar conosco. Nada substitui aquilo que a gente vive presencialmente aqui. Quero que você cante essa canção de olho aberto. E quando chegar algum momento de dizer, eu preciso de ti, você vai olhar para a pessoa e vai falar, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Dá uma olhada para a pessoa que está perto de você e fala a primeira frase que ela precisa ouvir. Isso é difícil, hein? Fala para ela. Isso é difícil, hein? Vai ficar fácil, né? Agora isso é fácil falar, agora você vai falar o mais difícil. Mas eu preciso de você. Pode falar para as pessoas. Gente, é difícil, mas nós precisamos dela. Vamos cantar essa canção, vamos ministrar a nossa vida de olhos abertos e dizendo para as outras pessoas que Deus possa derramar uma unção. Abençoe a vida da pessoa que está do seu lado. E nós vamos encerrar essa celebração dessa maneira, adorando ao Senhor Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Não feche os seus olhos, declare a paz de Cristo. Deus abençoe, a paz de Jesus. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos declarar isso bem forte. Somos corpo, e assim bem ajustado. Como é bom, Senhor Jesus, saber disso. Totalmente ligados, unidos, vivendo Somos em uma família. amor, Uma família que sabe das suas limitações, que sabe que não é perfeita, mas que vive a verdade do amor, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor. Agora diga isso para a pessoa ao seu lado. Eu preciso de ti. Amém. Eu preciso de ti, meu irmão. Eu preciso de ti, minha irmã. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos declarar novamente no início isso, que nós temos um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Abençoe a pessoa que está perto de você. Eu declaro, eu abençoo sua vida, eu abençoo sua vida. Te abençoo, meus irmãos. meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos declarar isso bem forte. Somos corpo, sim, Jesus. assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Sim, somos essa família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Eu preciso, nós precisamos uns dos Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Aleluia. Você dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Dá um abraço na pessoa que está perto de você. Agradeça a Deus pela vida dela. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido